Graça e paz, amada igreja. Boa noite para quem eu não vi. Minha paz, Senhor. Eu queria já que nós abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 36. Evangelho de Cristo, segundo João, amém? Capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 36, a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus. Um destaque aqui, que é a primeira vez que Jesus está aparecendo aqui no capítulo 1. Foi falado sobre ele uma vez, o nome Jesus, né? Até agora. E as demais coisas foram títulos. E também falamos sobre ele, o verbo de Deus, Deus, né? Enfim, outros títulos mais, né? Então aqui, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, juntamente dele, né? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Podeis assentar. Eu gostaria, como domingo passado nós fizemos, que nós orássemos mais uma vez. Já oramos com o pastor Maico, oramos quando chegamos aqui, oramos em casa, né? Amém? Os irmãos oram pela igreja, pelos irmãos, pelo culto. É um estímulo a todos nós. Vamos orar sempre pelos irmãos e pela igreja, amém? Então a gente vem orando o dia inteiro, né? O pastor Maico acabou de orar, e eu quero orar agora sobre essa palavra aqui, sobre o versículo 29, tá bom? Amém, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos que essa noite venhamos alcançar graça diante dos teus olhos, e diante dos nossos olhos possamos perceber a tua presença, possamos ver espiritualmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu derramando o seu sangue, sendo sacrificado naquela cruz pelos nossos pecados, substituindo em nosso lugar a nossa morte como salário do pecado, suprindo a ira de Deus. Nós oramos, Senhor, que isso não passe desapercebido em nossa fé, porque a nossa vista é essa, de vivermos de fé em fé. Essa é a nossa lente, esse é o nosso olhar, a fé. A fé. Aumenta-nos, como foi orado aqui, pastor Michael, a nossa fé essa noite, para que possamos ver quão grande, quão importante, quão vital é, quão profundo é, Senhor, essa palavra que diz que o profeta João, o Batista, que o apóstolo aqui, o evangelista João, registram que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, não passe desapercebido da tua igreja. Nós estamos fundamentados nessa palavra. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejamos, abre os nossos olhos, Senhor, nossa compreensão para enxergar, quão grande é, Senhor, a tua obra, a tua vida, em sacrifício de muitos, inclusive a nós aqui essa noite. Apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, dos nossos pecados, da nossa falibilidade, das nossas faltas, das nossas falhas, imperfeições, tu és o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado essa noite. Que vejamos tão somente a ti, que os nossos olhos não se distraiam
com nada fora daqui e nem aqui dentro, que não seja ver o Cordeiro de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de nós começarmos lendo. Vou usar uma expressão aqui, o final da participação de João Batista. Até então, ele volta depois para morrer. Eu digo no Evangelho de João. Não é agora, é mais adiante na exposição de João, né? Mas eu queria que os irmãos abrissem em Mateus. Só antes de nós abrir aqui no livro de Mateus, eu quero só botar aqui uma lâmina. O pastor Michael Scherer, nosso pastor, me deu um presente. Ganhei um presente. E olha o nome dessa Bíblia aqui, irmãos. Ela é uma Bíblia, na verdade ela é uma impressão da Bíblia de João Ferreira de Almeida, a raiz, a original. Mas aqui nós temos o compêndio só do Novo Testamento. Mas ela é chamada de Bíblia, mesmo assim. Então aqui é Bíblia Almeida Raiz 1681. Vale a pena, eu estou até falando aqui, vale a pena adquirir, irmãos. Nós temos o contato do irmão Radamés, pastor, né? Que é o tradutor, no caso ali, né? O editor, o coordenador da edição, que fez toda a análise, toda a comparação, né? A atualização do português. E nessa Bíblia aqui, eu achei uma correção e eu não quis deixar passar em branco. Do versículo 28, que foi o final do domingo passado. Ó, traduções bíblicas. Fiéis. BKJ 1611, ACF, né? E LTT, como a gente sempre diz aqui, né? As Bíblias fiéis. Reparem que está escrito, essas coisas acontecem em Betabara. Vejam bem, irmãos, Betabara não é só o nome de uma cidade, de uma região geográfica, mas é uma palavra em grego. Isso aqui está em grego, tá? A princípio, o koinena. Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, João 1, 28. Agora, nas Bíblias adulteradas, falsas, do texto crítico falso, infelizmente, eu sou bem direto sobre isso, são Bíblias que não são dignas de confiança, tá? Eles colocaram a palavra Betânia, que não dá para entender muito o porquê. Primeiro que é totalmente errado a questão geográfica, não foi em Betânia que aconteceu isso, foi em Betabara, conforme o registro bíblico do texto recebido, do texto receptus, tá? E aí que está a diferença da equivalência formal da equivalência dinâmica. Na equivalência formal, a tradução, a fidelidade é palavra por palavra. Então, dificilmente alguém vai adulterar, alguém vai trocar, por seja qual intenção for, ou inclinação teológica. Mas nesse caso aqui, ó, a NLTH, a ARA e a NVI, ó, elas trocam Betabara, que é o original, que essa é a cidade, o ponto geográfico onde ocorreu, onde aconteceu o que aconteceu. A narrativa, tá, gente? Eles trocam por Betânia, o que é um erro grotesco. Esse material aqui, quem faz para nós é um amigo, é um irmão querido, que é o Faz Sandro. Às vezes eu não comento lá, ó, Faz Sandro, né? Ele é um amigo do pastor Michael, meu, muito querido. Ele mora em Goiânia. E ele faz esse material que é uma refutação. O Faz Sandro foi generoso aqui. Se fosse eu ia colocar aqui mentira, né? Porque é uma mentira, é uma distorção, é torcer. Quando tu fala algo que não é, tu tá mentindo a princípio, né? Mas ele botou ali erro grotesco, ele foi mais ameno, tá? Pois Betânia não ficava do outro lado do Jordão, e o texto está dizendo que ficava, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, tá, irmãos, pra gente entrar mas eu queria mostrar mais essa denúncia, né? Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, né? Conforme João 11, 18. Isto é, cerca de 3 quilômetros. Então, tá errado. As intenções a gente realmente não conseguiria dizer agora. Mas essa Bíblia aqui, ó, só para vocês terem noção, aqui, nesse ponto aqui, ó, tem aqui um rodapé, como se fosse uma Bíblia de estudo, é como se fosse uma Bíblia apologética, sobre o texto recebido, texto receptus, e o texto crítico falso. E aqui está dando a denúncia, ó. Então eu tirei do presente do pastor Michael, essa, que está aqui, ó, essa correção, né, ou seja, essa validação, ou a verdade sobre onde foi, né, que está certinho na CF, amém? Mas pode ver, nas outras Bíblias estão enganando, estão dizendo num outro lugar que não é, tá? Que fica o registro. Podemos voltar ali. Mateus 3, do 1 ao 17. A gente quer dar continuidade e finalizar a questão sobre João Batista,
A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, né? Mateus 3, diz assim a palavra, versículo 1, a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, versículo 4, e esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, né? Todo esse povo, né? Esse povoado, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? Ele está batizando em água no Rio Jordão, mas também é um batismo de arrependimento, que significa a mesma coisa. Não são dois batismos distintos. Né? Não é a mesma coisa no significado das palavras, né? Batismo em águas, nas águas, ou batismo no arrependimento, mas é o mesmo sentido aqui. Tá? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Naquele ambiente de pregação, de batismo, de arrependimento, ele ainda tinha tempo para exortar, para pregar o evangelho, né, corrigir. Olha o 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, fruto digno de arrependimento, né? De fé e arrependimento, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Vejam que aqui no Evangelho de Mateus, não sou digno de desatar as correias. Aqui está dizendo que ele não é digno de carregar os sapatos. É a mesma coisa. Então, não sou digno de... Isso significa que uma observação rápida, que ele não se achava digno de ser servo escravo do Senhor. Ele está se colocando abaixo de um escravo, de um servo. Olha como Deus moeu, como Deus quebrantou esse irmão, esse homem, né, esse profeta, né, esse pregador do Evangelho. Então, cujas sandálias não sou digno de levar, né, de carregar. Ele está dizendo, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já vou adiantando aqui. Batismo com fogo não é diferente do batismo com o Espírito Santo. Nós não entendemos que há uma diferença. Nós entendemos que o batismo com fogo poderia talvez assim, no máximo, assim, um upgrade, né, tipo assim, um turbinaço ali né, a palavra poder, quando a gente fala lá em Atos 1:8, e recebereis poder, é dinamis, né, que é da dinamite. Então é uma hecatombe, né? Então a pessoa que recebe o poder, o revestimento de poder, ela tem aquele brilho no olhar. O pastor Michael falou uma coisa que vale muito a pena validar aqui, meus irmãos. Meus irmãos, quando o pecado afetou a terra, afetou a humanidade, o nosso corpo não começou a padecer? Da mesma forma, a presença de Deus também nos sara e também nos faz reagir à sua presença, sabiam? Tem irmãos que não gostam quando alguém diz assim, eu estava ouvindo a palavra, eu estava escutando um louvor, ou estava orando lá no secreto, no meu quarto, e me arrepiei todinho, porque eu senti a presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Não pode ter problema com isso. Nós não somos espírito, alma e corpo? Quantas vezes a gente não está orando, ou escutando uma pregação, ou orando e a gente não sente assim, nosso corpo todinho sentir a presença de Deus, nosso Criador? Poxa, qual é o problema? Tem gente que tem problema com isso, pastor. Eu não sei porquê, mas tem. Isso já vem, um pouco da teologia liberal também, porque as pessoas começam a viram ateus, viram incrédulos. Não acham possível o Deus Criador, que pegou do pó da terra o homem, lá em Gênesis 2, do pó da terra ele pegou o homem, soprou, né, nas suas narinas o fôlego de vida, então pó da terra, corpo, amém? Estão comigo? Pó da terra, corpo.
fôlego de vida nas narinas, espírito. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então a gente é todo o nosso ser, irmãos. Então quando nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, cheios do seu espírito, em comunhão com os irmãos, nós vamos vibrar. Nós vamos sentir a presença de Deus, sim, irmãos. Nós vamos quebrantar. Nós vamos bradar. Porque o nosso Deus está aqui. Nós não somos apáticos. Não é uma coisa simplesmente solene, assim, mórbida. Desculpe, mas tem certas igrejas locais que tu entra, é uma coisa mórbida. É uma coisa solene, assim. Nós temos vida. Aqui nós temos anciões, nós temos crianças. Glória a Deus pelos sons que a Aninha, que o Noah, que a Sofia, que as crianças emitem. É louvor, é o perfeito louvor, é a vida que Deus criou. Você sabia? Não foi dito isso na Escritura? Que da boca dos pequeninos nós temos o perfeito louvor. Então, quando nós ouvirmos, irmãos, a igreja se manifestando, alguém rompendo com ordem e decência, rompa em fé, irmãos, glorifique a Deus, exalte o nome dEle, toda honra, toda glória, todo louvor, todo elogio. Ele não é digno, Ele é digno, irmãos. Veja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da minha vida, da tua vida, da nossa família. Tem tanta coisa que poderia falar sobre isso, eu vou entrar, mas eu já quero anunciar uma coisa aqui, meus irmãos. A história do Cordeiro na Escritura, ela é muito incrível, porque no início, lá em Gênesis 3, Adão tentou e Eva tentaram se salvar, pegaram as folhinhas de figueira lá e tentaram se tapar. O homem não pode se salvar. Aí Deus faz o primeiro sacrifício. Ele mata um cordeiro, talvez, eu vou dizer aqui um cordeiro. E com a pele ele faz o quê? Vestimentas de um animal. E ele salva o homem daquela condição, que é a vergonha do pecado. Desde o princípio, no princípio um cordeiro salva o homem da sua nudez, da sua vergonha, da sua culpa. Depois a gente vê um cordeiro salvando lá em Abraão e Isaac. Nós vemos um cordeiro salvando uma vida. Amém? Amém, irmãos? Pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, o fogo, o altar, o lugar. Estou vendo até o cutelo, mas não estou vendo o cordeiro. E aí o pai diz: Deus proverá um cordeiro por uma vida. Depois a gente vê o cordeiro lá na Páscoa, lá no Egito, por uma família. Algumas vezes por duas, podia também, né? Vocês estão vendo como a revelação, o pastor Michael esse tempo estava dizendo aqui, ela é progressiva? Amém? O cordeiro para salvar uma situação, vergonha do pecado, culpa. Depois para salvar uma vida. Depois para salvar uma família, duas famílias. Depois uma nação, uma vez por ano. Até que chega no Senhor, que de uma vez por todas morre por todos, por toda a humanidade, para tirar o pecado do mundo, porque Deus não inocenta o culpado, e Ele tinha que aplacar a ira, e isso foi feito a justiça de Deus em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio tirar o teu pecado, meu irmão, minha irmã, a sua igreja. Estamos sendo santificados, fomos salvos, estamos sendo salvos sobre o pecado, sobre o poder, o governo do pecado da Escritura, e um dia seremos totalmente salvos dele, só que ainda não, ainda somos pecadores. Mas um dia de glória em glória, amém? Teremos o corpo glorificado, a imagem e semelhança do primogênito, do Filho de Deus,
Obra do Espírito Santo, diz a palavra. E aí, meus irmãos, já era o pecado, desculpe a palavra, já era. Jaz o pecado. Jaz a morte. E depois, no final da morte do inferno, lá, né, Deus vai dar da presença dele. Glória a Deus, vocês veem? O Cordeiro de Deus. Ali diz, o Espírito Santo com fogo é o mesmo batismo, só que aqui nós entendemos que tem pessoas que buscam, que preferem mais a Deus. Já falei isso várias vezes. Deus tem preferidos? Não. Mas Deus tem pessoas que preferem mais a Ele? Tem. Eu conheci muitas na minha vida. Eu conheci homens, meus irmãos, cheios de Deus, da palavra de Deus. E tenho conhecido em Capão, na Igreja Batista Brasa Capão, homens e mulheres cheios de Deus. Glória a Deus. E nós vamos sempre conhecer pessoas que vão nos levar num lugar mais alto com o Senhor, que a amizade, a relação vai nos edificar, a comunhão vai nos edificar no Senhor. E é possível, sim, que isso aqui seja dessa forma, um upgrade, né? Como a gente fala, né? 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, Mateus 3,13, para ser batizado por ele. Olha agora de novo João. Mas João, o Batista, né, não é o autor aqui, o evangelista, opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Quem não falaria isso diante do Senhor? Misericórdia. 15, e Jesus, porém, respondendo, disse, olha só como Jesus era humilde, né? Manso e humilde. Vocês imaginam Jesus falando? Deixa por agora. Tipo assim, deixa estar, calma, tranquilo. Estou traduzindo aqui, não me repreendo. Tranquilo, deixa quieto. Tranquilo, deixa, segue, para que se cumpra. Olha só. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, né, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Deus Pai, dando testemunho, testificando do Filho de Deus. Aqui nós podemos ver a Trindade, amém? Amém, irmãos? Sempre bom lembrar, né? O hábito do pastor Michael, que seja o meu hábito também, sempre quando a gente passar por uma doutrina, a gente dá um toquezinho, olha, irmão, estão vendo a Trindade, né? Importante sempre discernir, quando lê a Escritura, tu entender o contexto. Aqui está falando da Trindade, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito, amém? Vamos lá. Marcos 1. Outro texto, o pastor Michael expôs. Nós temos toda a exposição, aqueles que estão nos conhecendo no nosso canal, do Evangelho de Marcos, versículo a versículo. O pastor Michael expôs todinho o Evangelho, né, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, amém? E para alcançar os perdidos. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 11, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 2. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, que está falando como um mensageiro, amém, irmãos? Como aquele que carrega uma mensagem, o enviado, né, João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, arrependam-se, convertam-se, confessem os pecados, abandonem os pecados, sejam batizados, creiam. É isso que ele está dizendo. 4. Apareceu João o Batista, João batizando, né, no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, batismo nas águas, né, para a remissão dos pecados. Aqui é a fé, aqui é a confissão, né. Já vou adiantando algo aqui também.
Só é possível ser batizado nas águas, ter a fé e o arrependimento, quem foi batizado em Cristo. Quem já foi regenerado pelo Espírito, quem já o recebeu como o Senhor suficiente Salvador. Quem crê que Ele é o Filho de Deus. É possível, entendeu? Eu, pastor Maico, eu não creio que uma pessoa sem ter nascido de novo, sido batizada em ser chamado batismo em Cristo, é isso, nascimento de novo, né? Nascer de novo. Eu não creio que ela pode ser batizada nas águas, nem no Espírito Santo. Nós não cremos nisso, tá? Nós só cremos que a pessoa, se for salva, ela pode daí obedecer pela fé. Pode se arrepender, pode ser batizada nas águas, cheia do Espírito Santo, ela já recebeu a presença do Espírito Santo. Mas ela não foi revestida de poder. Amém? Mas a gente tem isso também gravado, toda essa matéria está lá no nosso... Mas a gente também está aqui à disposição, tanto o pastor Michael quanto eu, para dar resposta a quem nos pedir sobre a fé. Nossa esperança em Cristo, amém? Então apareceu João batizando para a remissão dos pecados. 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados, reconhecendo o seu estado, obedecendo, sendo batizados. Recentemente nós tivemos o Israel e a Joyce, e a Sofia. Foi dessa forma. Ouviram o Evangelho, tiveram fé, o Espírito Santo operou, né? Foram salvos. E depois, agora estão em busca do batismo do Espírito Santo, amém? Amém? Tem que buscar. Tem que buscar. Né? 6. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor aos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, né? Olha que interessante. Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Aí já mudou o termo, né? Mais poderoso. Amém? Do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas sandálias. E pregava, né, dessa forma. E eu, em verdade, 8, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz, aqui, reparem, ouviu-se. Então aqui eu quero só fazer um detalhe aqui. Todos que estavam ali, eu não creio que toda a cidade, viu? Não foi uma voz assim que todo o estado, ali a Judéia, ou a cidade, né, a Galileia, Nazaré, ali, né, ouviu. Não, os que estavam ali, naquele local, no Jordão, né, reunidos, ouvindo a pregação de João, reconhecendo seu estado, crendo, sendo batizados, fé e arrependimento, lembram? A resposta, né, a porta do reino, a resposta é o Evangelho, fé e arrependimento. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar quem tem fé e arrependimento. Então esses ouviram essa voz, porque está aqui, ouviu-se, 11, né, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, né? Ou seja, logo o Espírito Santo já se encarregou dele, né? Totalmente guiado, né? Lucas 3, aqui nós vamos ler só 2 versículos. Lucas 3, 21 e 22. Obrigado, Samuel e Emanuela. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, vocês vão lembrar lá do retiro de oração, lá de retiro de Páscoa, a gente falou sobre esse texto, né? Que é um detalhe que só aparece aqui, nesse Evangelho, orando ele quem? Jesus, o Senhor. Jesus orou no seu batismo, interessante, né? E o céu se abriu. Pode passar ali, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, né, como pomba, né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, eu quero já dar um pulo aqui para Atos 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 8. Atos 1, de 1 a 8. Esse texto é bem importante. Aqui, nós não cremos que esse aqui é o início da igreja, tá? Tem alguns irmãos que creem que aqui é o início da igreja. Não é. A igreja começa lá no Antigo Testamento, toda vez que aparece Assembleia dos Santos, congregação,
ajuntamento solene, povo santo, nação de Deus, povo de Deus, tudo ali começou a igreja, ali estamos salvos, tá? O evangelho já tinha, a fé já tinha, né? Então nós cremos no princípio de toda a escritura, no só a escritura, então só para deixar claro. Mas aqui nós temos que ter uma organização que se mantém até hoje. Então a igreja primitiva, né, chamada, o modelo, é bíblica. Então aqui é só uma organização. É apenas isso que eu quero deixar claro. É uma reinauguração aqui, porque aqui tem o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder. E essa é a expressão correta. Não que ele não fosse derramado antes, né, de várias formas, mas aqui ele é derramado e ele permanece. Conforme vai dizer em João 14, João 15, João 16, que nós não chegamos lá ainda, que Jesus prometeu, né, quando eu for, enviarei um outro igual, o Paráclitos, e ele virá, o Espírito da Verdade, vos guiará a toda a verdade, né, porque ele vem, né, de nós, do Pai, de mim, enviado pelo Pai por mim, né. Vamos lá. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Eu quero começar a usar uma palavra desses momentos que a gente está falando aqui, dessa inauguração, digamos assim, dessa maneira como Jesus inaugura o ministério público dele, né, que aqui ele vai receber poder de Deus, do seu batismo, né, ele é revestido pelo Senhor ali como homem. Nós vamos ver alguns textos aqui, mas olha só que interessante, Jesus começou, né, não só a fazer, mas a ensinar, né, já pregando ali, né, até o dia que foi recebido em cima, quando ele foi assunto aos céus, né. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressurreto, né? Por muitas provas infalíveis. Que palavra linda, né? A Escritura é infalível, né? Provas cabais, históricas, bíblicas, né? A verdade absoluta, o ponto final sobre a existência de Jesus, né? Sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lembra que João falou? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, né? 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, né? Que disse ele, que de mim ouvistes, lembram? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, lembram? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Eles estavam perguntando aqui algo bem antecipado, né? E disse-lhes, não vos pertence saber tempos ou estações ou épocas, né, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora o versículo que nós entendemos, né, que nós recebemos poder de Deus para testemunhar, amém? Vamos ler juntos isso aqui? Atos 1:8, no 3. 1, 2, 3. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus! Nós recebemos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que atuou nos profetas, que atuou nos apóstolos, em cada discípula de Cristo lá na época de Cristo, meus irmãos. Nós temos o mesmo Espírito, a mesma graça, a mesma Escritura. Glória a Deus! E Atos 10, do 34 ao 38, essa vai ser a leitura inicial. Essa eu vou ler aqui com Samuel. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui veja bem, ele está falando isso porque eles eram judeus. Inclusive teve aquele impasse, lembra de Paulo e Pedro? Que Paulo teve que resistir, Pedro em face, lembra? Teve que exortar ele. Não, ele sempre estava com a gente aqui. Aí quando chegou os judeus, foi para lá, né? Que estranho esse teu comportamento. E Paulo vai lá meio que corrige Pedro, assim, por essa questão da circuncisão também. Mas não vão entrar nisso, tá, irmãos? Mas é nesse caso aqui, ó. Então Pedro reconhece humildemente que Deus é Deus, Criador de todos. Deus não faz acepção de pessoas, do não judeu.
É nesse sentido. Pode passar, 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, viram só? Não só na Judeia, não só em Israel, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Aleluia? Então, é crer, é temer. Só teme quem tem fé. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Uau! Interessante isso. 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João, o Batista, né, pregou. Olha a importância desse irmão de João, mais uma vez, né? Aqui nós estamos lendo Atos, e aqui Pedro está falando de João. Amém? Olha que 38. Agora, esse versículo aqui, meus irmãos, olhem a clareza do versículo sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra que eu falei daquela inauguração? Né? Uma palavra que eu não gosto muito de usar, né? Mas um certo empoderamento, né? Uma certa... Essa palavra é bem mal utilizada, né? Mas vamos lá. Vamos ler junto também? Sobre nosso Senhor no 3. 1, 2, 3. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? Olha só o que a Escritura está dizendo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo. Jesus Cristo. O Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. A gente pode lembrar lá em Lucas 4, quando Jesus ele entra, eu vou citar esse, né? Ele entra lá e dá um livro para ele no profeta Isaías, Isaías 61. E ele lê, né? Pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, lembra? Depois ele vai dizer no final daquela porção ali, eis que hoje se cumpriu essa palavra. Nossa, o pessoal fica assim, né? Tipo, fica furioso com ele ali, né? Ficam maravilhados, mas alguns já começam ali, os fariseus, né? Os hipócritas, né? Começam a ficar ali já com Jesus. Como assim? Quem ele pensa que ele é? Aquela coisa toda, né? Lucas 4, para quem quiser conferir depois, eu vou só apenas citar, né? Jesus lê sobre si mesmo, do profeta Isaías, capítulo 61 de Isaías, tá bom, irmãos? Sobre isso aqui era uma conexão que eu queria fazer e uma conclusão sobre a questão de João Batista, né? Mas eu quero ainda, já vou entrar no versículo 29, que é da exposição. Eu escrevi umas coisas aqui que eu queria falar sobre nós, sobre esse irmão e sobre o Senhor, né? Nós podemos, meus irmãos, por talvez não estar sensíveis à presença de Deus tantas vezes, a sua visitação poderosa, ser criado num ambiente, isso é uma conversa que eu tive com o pastor Maico, num ambiente religioso, saudável, a igreja, a família, que são as duas instituições de Deus, ou seja, uma família cristã, uma igreja, né, bíblica, família bíblica. A gente pode crescer num ambiente assim e não conhecer o Senhor. E não reparar na sua presença. E não ver o Cordeiro de Deus. Então a gente pode passar a vida toda cercado por essas, né, por essas duas instituições religiosas importantes para Deus, como a família e a igreja evangélica, botei assim, né, entre aspas, sem reconhecer ao menos quem é, o que ele fez, qual a sua obra, a sua vida. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso foi um dos papéis que João Batista viveu. Esse foi o ápice da vida dele. Ele viveu para esse momento aqui. Para dizer para as pessoas, para o mundo naquela época, para aqueles que ele estava pregando. Ele não era a mensagem. Ele não era a palavra. Nós lemos, no princípio era a palavra, era o Logos. Jesus é a palavra. Mas ele era a voz. A voz do que clama, do que prega. É importante a gente entender isso, meus irmãos. Tem uma expressão, quero ler rapidamente, o profeta Isaías, capítulo 59, só por causa dessa expressão.
É tão rico essa porção aqui. Isaías 59, a partir do versículo 1. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, meus irmãos. E eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem é gravado o seu ouvido, né? Nem tapado, para que não possa ouvir. Daí tem aquele versículo que a gente não gosta muito, assim, né? Que ele não está naquela listinha lá de Romanos. A palavra o pecado, a iniquidade, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, para que não compreendam. A gente tem lido no contexto que eles não aceitaram, eles não compreenderam, eles não reconheceram, eles não perceberam. Ele está no meio de vocês não sabem quem é. Vocês entendem? Está no texto. Vamos dizer assim, está no meio de vocês não conhecem. E ele vai dizer humildemente, eu não conhecia. Eu não conheço. Mas não era o primeiro encontro de João Batista com Jesus. Era o primeiro encontro de João Batista com Jesus? Não. Quando é que foi o primeiro encontro de João Batista com Jesus? Quando Isabel vai encontrar com Maria. Ou Maria vai encontrar com Isabel. Perdão. Lembra? O que acontece lá? Ele reconhece o Senhor. Ele reconhece o Senhor. Senhor. Estou falando intencionalmente isso. Não é o primo. Não é essa questão aqui. Ele reconhece quem era o Salvador. O Senhor e Salvador. Ao menos sem reconhecer, a pessoa passa todo esse ambiente, a vida toda, e talvez não conheça o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro de Deus. Eu botei o santo por minha conta aqui. Né? O substituto, o Cordeiro Pascual que nós falamos, né? A pessoa não reconhece o Salvador, porque ela acha que ela pode ser que nem Adão e Eva, que faz as roupinhas lá de folha de figueira e se salvar da situação. Aí Deus vem, não. Deus sacrifica um animal e salva Adão e Eva da situação. Já apontando para quem? Para Cristo. Quer ver? Ó? Esse texto lá de Gênesis, eu não vou abrir ele, mas eu vou abrir outro texto. Lá para o final da Bíblia, em Pedro, 1 Pedro 1. Leiam comigo aqui. Olha que interessante. Já vou dar o versículo aqui. É 1... Eu até anotei aqui que, quando eu falei com o pastor Mário, vamos ler do 17 ao 23. 1 Pedro 1, do 17 ao 23. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, o tempo nessa vida aqui, essa vida efêmera, na brevidade dessa vida aqui. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós estamos de viagem, de passagem, nós não somos desse mundo aqui. Amém, irmãos? Nós vivemos pelo aquele dia que seremos levados para sempre, para Nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição, que por tradição recebestes dos vossos pais. A Bíblia fala tantas vezes sobre essa questão da tradição de família, tradição dos pais. Será que a gente não tem que ter um cuidado com isso? Eu não vou entrar nesse assunto, mas tomem cuidado com as tradições. Tomem cuidado com as tradições de família, tomem cuidado com isso, tá? O texto é claro aqui. Aponta para todos os lados. E corta para aí e para cá. É para mim também que eu estou dizendo isso, tá? A espada tem, né, 2 legumes. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nossa, que poderoso esse versículo, meus irmãos. O precioso sangue derramado, vertido na cruz de Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador.
o Filho de Deus, como um cordeiro imaculado. Tu vê, a Bíblia fala que Jesus é imaculado, não tem lá a seita católica romana, que é uma seita maligna, com heresias de perdição, uma semântica enganosa. Eles dizem que Maria é imaculada, Conceição, não tem lá aquela heresia, né, de perdição, aquela mentira. Olha que a Bíblia fala do nosso Senhor aqui. O nosso Senhor é imaculado. Uau! A Bíblia é o ponto final, é a verdade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus. O qual, na verdade, 20, né? Em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Estão comigo aqui? Estão entendendo o que a gente está lendo? Então a gente está lendo que o Cordeiro imaculado, incontaminado, perfeito, santo de Deus, que Deus enviou, morreu, derramou seu sangue na cruz. Quando? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esse Cordeiro é eterno. Amém? Ele sabia, meus irmãos, uma grande bênção, meditando sobre esse irmão, uma grande dádiva, é tu saber quem tu não é. Uau! Porque quando tu sabe quem tu não é, tu não carrega pesos desnecessários do que tu não pode, porque não é teu. Então ele tinha um chamado, bem pentecostal, né? Ele tinha uma unção, uma vocação. Ele sabia que ele não era. Ele podia até ter enganado o povo, falamos da outra vez. Eu sou o Cristo. Estão achando que eu sou o Cristo, então. Nem eu sei que eu sou o Cristo, eu não conheço, de repente sou eu, vai que sou eu, né? Ou eu sou Elias, ou eu sou o profeta. E ele sabia. Olha que bênção isso, meus irmãos. Eu não sou. Ele confessou e não negou. Eu não sou. Quantos de nós estamos dispostos, meus irmãos, a sair de cena, a reconhecer que o fato de eu não ser o torna tudo o que ele é? A questão não é o que eu sou, o que eu não sou, mas é o que ele é. Mesmo que eu não seja, ele é. Mesmo que eu seja um nada, um ninguém, ele é tudo. Tudo que Deus tem está nele. Todas as coisas Deus lhe entregou. A igreja pertence a Jesus. Jesus ganhou, recebeu de Deus a igreja. A Bíblia diz que Deus deu a igreja para Jesus, que comprou com o seu sangue. Se vivemos, para ele vivemos. Se morremos, para ele morreremos. Porque vivendo ou morrendo, pertencemos a ele. Somos dele. Amém? Como diz em Romanos. Então nós podemos aprender, eu não sou, mas ele é. Saber então quem nós não somos, meus irmãos. A gente não foi chamado, pode evitar muita dor de cabeça, muita preocupação, muito estresse, muita ansiedade, sabia? Eu passei uma época bem complicada na minha vida em 2017 e 2018. Não vou entrar nessa história, mas eu quero falar uma coisa. Muitos de nós queremos ser tudo e queremos fazer tudo. Isso não está correto. Não. Nós temos que buscar de Deus dons, ministérios, servir, assistir, né, na casa de Deus. Buscar a graça de Deus, sobre graça, essa unção que vem do Espírito Santo, revestimento de poder, capacitação do Espírito Santo, e saber qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. Da mesma forma que um marido, ele não pode tomar o lugar e o papel da esposa. E a esposa não pode tomar o lugar e o papel do marido. Em absoluto. Os dois são iguais diante de Deus. O homem não é superior à mulher. A mulher não é superior ao homem. Por isso que Deus fez a mulher do lado. Porque se Deus tivesse pegado do pé um ossinho, ela ia ficar lá embaixo.
Se Deus tivesse pegado aqui, ó, da cabeça, um assim, ela ia ficar aqui em cima. Deus não pegou nem do pé, nem da cabeça. Deus pegou do lado, do meio. Tá bom? Então, o homem e a mulher são iguais diante de Deus. Mas, com funções diferentes. Funções diferentes. A Bíblia é muito clara sobre o papel do homem e a Bíblia é muito clara sobre o papel da mulher. Um não faz o papel do outro e vice-versa. Da mesma forma na igreja. A igreja não é usada, o apóstolo Paulo não usou lá em Efésios essa questão do Cristo é a igreja. É a mesma coisa, irmãos. A gente pode usar esse exemplo. Então nós temos que buscar de Deus qual o nosso chamado, dom, ministério que Deus tem para nós na vida do corpo, da igreja. Mas não deixe seus cabelos embranquecerem, não se estressem, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Apenas sejam humildes e busquem de Deus o que... Sabe como o profeta Isaías falou? Foi o profeta Isaías que falou? Me corrijam aí. Eis-me aqui. Né? Quem falou isso na escritura foi Isaías. Então, eis-me aqui. Amém? Então Deus, eu brinco, né? Eu falei para a Marina, né? Comecei lá no louvor, lá em 89. E meus irmãos, eu nunca consegui abandonar. Eu já queria ter parado no louvor, ó. Não de louvar a Deus. Falando de... Não é que cansa, não é nada disso. O Senhor dá graça, o Senhor revigora. Mas eu nunca consegui porque eu continuo disponível. E Deus continua me usando. E é motivo de alegria. E esse é o ponto. Estamos disponíveis? Amém? Estamos aqui? Queremos ser usados por Deus? Né? Tipo assim, Senhor, eu sei que Tu pode usar o nada. Então use-me. Amém? Porque nós não somos nada diante do Senhor. Agora o Senhor usa os disponíveis. Isso é uma coisa que a gente aprende rápido na igreja. Aí vem o irmão ali tocar o baixo ali, daí já fala, mas aquele irmão só desafina, só dá nota fora da música, né? O irmão maninho. Aí o irmão mais paciente, né? Eu vejo um pouquinho mais sábio, mais maduro, chega assim, pois é, mas não tem mais nenhum outro irmão para tocar baixo, então Deus abençoe, glória a Deus pela vida do maninho. É, irmãos, é assim mesmo. Deus pode levantar os dons e ministérios, irmãos. Muitos de nós, se nós nos expormos. E esse aqui é um exemplo. Ele não era o caminho, mas ele apontou para preparar o caminho do caminho. O caminho é o Senhor Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho. Ele não era a luz, mas ele talvez fosse a lâmpada onde a luz brilhou. Da mesma forma que a lua reflete a luz do sol. Porque a lua não tem luz própria. Ele não era a palavra, mas ele era a voz. Ele foi o veículo e ele entendia. Ele não era a mensagem, mas ele permitiu que a sua vida fosse, assim, um veículo da mensagem. Ele permitiu-se ser um pregador e ele carregou uma mensagem maior que ele. Ou vocês acham que era fácil chegar diante das pessoas? Raça de víboras! Arrependam-se! Será que é fácil falar isso para um grupo de pessoas? Vocês têm certeza? Ou vocês acham que ele não foi odiado? Vamos lembrar uma coisa aqui. Nós ia falar mais na frente, mas ele morreu por denunciar pecado. Ele morreu por pregar o evangelho. Então não é fácil pregar o evangelho. Então ele não era a palavra, mas ele foi a voz. Ele deu ouvidos ao verbo, à palavra e a replicou. O próprio Deus o enviou. Ele sabia quem não era, mas quando ele entendeu o que Deus queria fazer dele, quem ele era em Cristo, que ele era abaixo de um servo, ele ficou totalmente à disposição de Cristo e viveu para a glória dele, mesmo odiado e mesmo morto por amor de Cristo do Evangelho. Pode ir, João 1:29, agora vamos, por favor. E esse é o testemunho de João, ele viveu por isso. A gente poderia dizer assim, ó, e esta é a vida de João, porque aqui é o ápice, meus irmãos. 1:29, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus. Foi o primeiro encontro, como a gente falou, né? E que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse verbo aqui no grego, se eu não me engano, não sei falar direito, se é airon, tá, irmãos? Ele é um verbo que ele fala sobre remover, sobre sacar, sobre tirar.
Nós já falamos aqui de púlpito que eu não creio que Jesus salva no pecado. Mas eu creio, sim, absolutamente, pelas Escrituras, que ele salva do pecado. É diferente essa colocação. Ele nos salva do pecado, da culpa do pecado, da sentença, do salário do pecado, do domínio do pecado. Então a gente foi salvo do pecado. Tá, meus irmãos? É uma perfeita salvação, tá? Então, pode voltar ali, por favor. Só para... Quando a gente está falando aqui do Cordeiro de Deus, a gente tem que lembrar algumas questões, né? O pastor Michael tinha mandado um áudio para mim. O primeiro áudio foi longo, não é muito o costume dele, né? O segundo áudio foi mais longo ainda, que a gente sempre está alinhando, né? Aqui nessa igreja, a gente sempre busca nas Escrituras o alinhamento para a gente poder compartilhar a palavra, né? É uma prática nossa, a gente não vem aqui da nossa cabeça, né? Mas aqui no versículo 29, a gente percebe o quê? Né? Que Jesus, ele, como Cordeiro de Deus, né? Ele é apresentado por João, que deixa o grande testemunho, a grande testificação de João, de fato, é essa, né? Que vai tirar o pecado do mundo, que veio salvar o mundo. E é interessante porque ele poderia dizer assim, pensem comigo rapidinho, eis o leão. O leão é poderoso, né? Tipo, ou eis o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor... Não ia ser legal, irmãos? Né? Ele é, né? Não estou dizendo... Mas ele chegou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. Parece não fazer muito sentido, assim, né? Tipo assim, onde é que ele tirou isso, né? Chamou Jesus de Cordeiro e tal. Mas isso demonstra um grande e profundo conhecimento de João, aqui o evangelista, tá? O escritor, e de João Batista também, com certeza. Porque mesmo que João Batista, ele tem o conhecimento do Antigo Testamento, das profecias, tudo, meus irmãos, João, o evangelista, ele vai registrar coisas que não necessariamente João Batista falou. E eu quero lembrar uma coisa que é sempre importante lembrar. João, o Batista, profeta, o último daquele colegiado do Antigo Testamento. E João, o apóstolo, o evangelista, o apóstolo. A igreja foi fundamentada por quem? Pelo fundamento, pela doutrina de quem, irmãos? Dos profetas, dos apóstolos, amém? Então a gente tem as duas escolas, profetas e apóstolos. Em João o Batista e em João o evangelista, tá? Eu quero ler rapidamente, eu já citei Gênesis 3, né? Eu já citei Gênesis 22, né? O Êxodo também sobre a Páscoa. 1 Coríntios 5, só, esse eu quero ler, são 3 versículos, o 6, a partir do 6 ao 8. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Tem um contexto aqui que eu não vou entrar, o 7. Purificai-vos, né? Vê só, tá falando tipo assim, arrependam-se, creiam, né? Também poderia ser, sejam batizados, nesse sentido aqui, tá? Pois, do fermento velho, para que sejais, né, se arrependam da vida, da antiga maneira de viver, do fermento velho, né, para que sejais uma nova massa, uma nova vida. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de viver. Assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro Pascual talvez seja assim a expressão mais poderosa do Cordeiro, depois de Apocalipse lá, seria aqui, na minha opinião apenas, né, uma coisa pessoal minha, é o Cordeiro Pascal, né, que salva todo o povo, né, então só... Agora eu quero rapidamente ir para 1 Pedro 2, o 24 e 25 eu quero ler. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então aqui a gente vê sobre o Cordeiro, né, que morreu na cruz, amém? Madeiro aqui é aquele que se fez maldito, né? Todo aquele que era pendurado no madeiro era o quê? Maldito. E ele se fez maldito, maldição por nós. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele recebeu ele aplacou e recebeu toda a ira de Deus. Tomou o cálice da justa ira de Deus. Né? Lá em Isaías 53, vou mencionar. O que diz lá? Que agradou ao Pai, né? Agradou a Deus moê-lo. Olha só. Porque em Cristo foi se feito justiça de Deus, como diz lá em Coríntios, em Romanos. A justiça de Deus está em Cristo, morrendo, se fazendo pecado e morrendo por amor de nós, pelos nossos pecados,
o justo e justificador, amém? Importante lembrar disso, né? Então lá, ó, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados. Então, o Cordeiro de Deus que tira, que leva, amém, irmãos? Estão comigo? Então, ó, levando ele mesmo em seu corpo. Então ele tira, ele leva os pecados do mundo. Os pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, para o justo e justificador. Porque Cristo é a justiça de Deus. É a justiça de Deus e é a nossa justiça também. E pelas suas feridas fostes sarados. 25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele veio resgatá-los, né? Lembram Isaías 53? Cada um de nós éramos como ovelhas desgarradas. E cada um se desviava, cada um ia pelo seu próprio caminho. Isaías 53, vamos ler esse versículo, meus irmãos. A gente precisa entender, a gente precisa lembrar da onde esse Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, da onde, do que ele nos livrou. Isaías 53, vamos ler aqui, ó. Eu vou ler, ó. Olha lá o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, ó, desgarrados, como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, meus irmãos. Ele nos salvou, meus irmãos, do pecado que pode nos separar de Deus eternamente. É pior que um divórcio, é pior que uma falência, é pior que uma doença terminal. Nada é mais maligno que o pecado. É descaminho total, se não tiver arrependimento, confissão, abandono, fé, é descaminho total. Ele foi oprimido e afligido no 7, mas não abriu a boca, como um cordeiro, ó, um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ó, o 10 que eu falei, todavia o Senhor agradou moê-lo. Viram? Por nossa causa, por amor de nós, por amor dele mesmo também. Mas olha só vamos alegrar o coração. Aliás, não tem como não alegrar o coração aqui, amém? Mas olha só o versículo 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Sabe como é que é isso? Vocês querem uma exegese? Querem algo literal sobre isso? Olha para o lado aí. Olha para o lado. E ele verá. Olha Samuel que dá uma piscadinha. Você quer uma alta aí, né? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua morte e ressurreição. Aleluia. Atos 8, a partir do 28. Obrigado. Regressava e assentado no seu carro, ali lia o profeta Isaías, né? Ele está lendo aqui Isaías 53, pode ir. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lês? Né? Interessante isso, olha o início de um discipulado aqui, hein? Coisa linda, né? Isso aqui é o início de um discipulado. O que um discipulador faz?
ensina um irmão, uma irmã mais velha, ensina um irmão, uma irmã mais nova. Esse é o discipulado bíblico, apontando para Cristo, que nem João Batista fez. Ele é exemplo de discipulado. Um dos maiores exemplos na Bíblia de discipulado é João Batista. Né? E disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? Que texto claro esse, né? Tem texto que é muito, aliás, toda a escritura é clara, mas esse aqui é perfeito, né? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era esse: foi levado, acabamos de ler, ó, foi levado como ovelha para o matadouro, e como essa está mudo o cordeiro, né? E como está mudo o cordeiro diante do que o que tosquia, né? O tosquiador, sim, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Pode continuar. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Olha aqui, ó, Filipe se encontrando numa situação semelhante a de João Batista. Pode passar. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Meus irmãos, olha que maravilha. Nós podemos encontrar o Senhor Jesus em toda a escritura. Gênesis, ele é a semente, ele é o Criador, ele é a Trindade, é o façamos. Ele é a semente da mulher, ele é o animal morto por Deus, o cordeiro, que foi feito a vestimento, primeiro sacrifício. Ele é a escada dos céus abertos lá com Jacó. A gente pode ver em todos os livros da Bíblia tem uma figura de Jesus, amém? Enxergar Cristo em toda a escritura, em cada livro. Pode anunciar a Jesus no livro de Isaías, e indo eles caminhando, chegaram a certa água, né? E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, a pregação do Evangelho tem que ser como a de Filipe, como a de João Batista, tem que ser como tem que ser. Total, inteira, clara, para que se a pessoa creia, se ela disser sim, ela saiba porque está dizendo sim. Mas se ela disser não, ela saiba o que está dizendo não, também. As duas coisas. Se ela aceitar, ela saiba. Se ela negar, ela saiba o que ela está negando. Tem que ser clara a pregação do Evangelho de Cristo. 38. E mandou parar o carro e desceram e ambos, né, a água, e tanto Filipe como o eunuco, né, aliás, Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Então, sobre o Cordeiro de Deus, meus irmãos, queria concluir esse versículo 29 dizendo o seguinte: essa foi a grande mensagem da vida de João Batista. Ele foi o que mais testemunhou no Evangelho de João, pelo menos sobre... Vai ver que Deus testemunha, olha só, vai ver várias testificações, testemunhos, títulos ali. Mas quem mais falou assim, adjetivos a Jesus foi João. E o mais importante foi esse. Tá? Porque esse resume todo o plano de fundo, todo o plano de salvação, que é apenas um meio, viu? A salvação é só um meio, não é um fim. O fim é a vida eterna em Cristo Jesus. É lá na morada eterna, com o Pai eterno, na mesa eterna, com a família eterna. Esse é o fim. E a vida eterna começa no dia que nós nascemos de novo. No dia que nós conhecemos o Senhor Jesus. Ali começou a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? O único Deus verdadeiramente, né? A vida eterna. João 17:3, para quem quiser conferir. Essa é a vida eterna. Amém? Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse que após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É o mesmo que está no versículo 15, né? Nós já falamos dessa questão, né? João 1,15, né? Ele vai falar exatamente a mesma coisa ali, tá, irmãos? O versículo 31, então. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Aqui é o grande propósito da vida de João Batista. Porque tem um detalhe, ele não conhecia Jesus. E não tinha sido aberto o entendimento ali, o Espírito Santo de fato, os céus se abriram.
Quando João, o Batista, batiza Jesus, o que acontece? A gente leu várias vezes hoje. O que aconteceu, irmãos? A primeira coisa que acontece quando João o Batista está batizando Jesus, o céu se abre. O entendimento se abre. Daquele que crer, dos que creem, dos que creram, dos que receberam. É nesse sentido aqui. E aqui nós temos João, sendo claro, aquele que me enviou, eu vou ler o 31, 32, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água, pregando o evangelho, para que tivessem fé, né, e arrependimento. Olha o 32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu o não conhecia, ele repete o que ele falou no versículo lá, ó, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me diz, quem é esse aqui? É Deus, o Pai. Amém, irmãos? Sobre aquele que vires o Espírito, né? Que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Que preciosidade isso, meus irmãos. De uma forma, tem uma certa inauguração aqui. Eu estou usando essa palavra, né? O reino de Deus é chegado. A fé, meus irmãos, alguém pode fabricar fé por si mesmo? Existe fé no mundo? Não, irmãos. Porque a fé, assim como o perdão, existe perdão no mundo? Ou seja, o melhor, existe perdão fora de Deus? Não. Só existe perdão em Deus. Porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E por isso ele atribui isso à sua igreja também. Ele vai dizer, ó, se vocês não perdoarem, lembram? Vocês não serão perdoados. É um pecado que não tem perdão. Não perdoar é um pecado que não tem perdão. Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Então, nós podemos entender que João Batista, nesse momento, ele reconhece. Ele olha assim. No dia seguinte, João viu. Ah, Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Seus olhos foram abertos. E ele disse, aquele que me enviou, João Batista foi enviado por Deus. A gente viu isso no domingo passado. Ele tinha uma missão. Ele capacitou João. Mas aí ele vai dizer, a palavrinha está aqui, ó. Me mandou no 12. Mas para que ele fosse manifestado. Então Jesus aqui está se manifestando a Israel. Que era o contexto da época ali, era onde eles estavam. Então é a manifestação pública de Jesus. É o início do ministério público de Jesus, que depois, logo ali em João 2, a gente já vai ver, né? Começar Jesus operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, nesse aspecto a gente tem que reconhecer isso aqui. E nós cremos no batismo em Cristo, e somente o Espírito Santo pode realizar isso, regenerar um homem e uma mulher pela fé. Meus irmãos, a gente recebe fé de Deus, a gente não pode produzir fé, eu falei ali, né? Mas a fé vem de quem? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Perceberam? Assim como o perdão. Então nós não podemos produzir fé. Então o aspecto aqui, o batismo em Cristo é o primeiro, é o novo nascimento, é a regeneração. Ali acontece tudo, a conversão, a justificação, tudo ali. O primeiro, o arrependimento dos pecados, a confissão, tudo ali. Depois, diariamente, a santificação, o arrependimento continua. E depois nós temos o batismo na água, que é a testificação de quem foi batizado em Cristo. Eu não posso te batizar em Cristo, mas eu posso te batizar nas águas, como uma ordenança do Senhor. Mas quem te batiza em Cristo é o Espírito Santo. E da mesma forma que quem batiza as pessoas com o Espírito Santo é Cristo. Que é o que a Escritura diz. Quem é que batiza a gente, que reveste a gente com poder? Jesus Cristo. Ele que envia o Espírito Santo. Olha o testemunho. Então a gente tem aqui batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, batismo com arrependimento, está tudo, né? Batismo no Espírito Santo e batismo com fogo é a mesma coisa. Batismo de arrependimento, batismo nas águas é a mesma coisa, meus irmãos. Em princípio, em doutrina é a mesma coisa.
Nós não somos dessa escola que fica achando, não, existe vários batismos. Não. Bem claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não pode ser duas coisas nesse caso aqui. Tá? O 34. Olha que declaração linda, de novo, João, né, Batista? Aqui ele vai testificar porque quem o enviou e quem falou com ele teve uma revelação direta de Deus. Quem é que falou com ele que quando descesse o Espírito Santo, repousasse e ficasse, a inauguração, o Espírito Santo veio e ficou ali em Jesus naquele momento, ungindo a Jesus. O que aconteceu aqui? É o que ele vai falar. Eu vi o 34 e tenho testificado, tenho testemunhado. Este é o Filho de Deus. Outro título maravilhoso, meus irmãos. Importante aqui salientar. Maravilhoso. É muito importante salientar isso. Aqui, ó. Atos 20 e 21, nós vamos ver no 34 aqui. João 1, 34, a gente vai ler agora o Atos 20, versículo 20 e 21, por favor. Já estou encaminhando aqui. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, né, e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem identificar a mesma pregação, né? Apóstolo Paulo, né? Igual a pregação de João Batista, igual a pregação dos evangelhos, do próprio Senhor Jesus. Creiam e se arrependam. Tenham fé. Aí essa era a pregação. Então, testificando isso diante do Filho de Deus, meus irmãos, nós só temos duas respostas. Ou nós nos arrependemos, e é isso mesmo. Nós cremos nele, nos arrependemos da nossa vida, e aí nós vamos obedecer às ordenações, vamos ser batizados, vamos ser transformados, vamos publicamente, né, com esses batismos, dar testemunho e testificar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está associado o fato de tu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que é o amor de Deus, para a nossa salvação. Primeira Coríntios 12, 3. Também outro texto que eu gostaria de... Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, né, e diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Pastor Michael e eu, nós cremos que aquelas pessoas que foram batizadas no batismo de arrependimento, ali nas águas por João Batista, elas também foram batizadas pelo Espírito Santo, nesse aspecto, no aspecto assim, ó, de receber o Espírito Santo. E de poder reconhecer, crer e se arrepender. E reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, que ele é Deus, e tudo que ele é, que a Bíblia diz que ele é. Ninguém pode fazer isso senão pela obra exclusiva, poderosa, sobrenatural, de quem? Do Espírito Santo. É impossível, tá aqui, ó. Ninguém fala, nem amaldiçoa, né? Tipo, e nem pode dizer que é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Blasfemar contra Jesus é um pecado gravíssimo. Contra o Espírito Santo não tem nem perdão. A Bíblia diz, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Mas contra Jesus é grave, é uma falta grave mesmo, é gravíssima. Eu, por exemplo, assim, ao longo da caminhada, desde os anos 80, toda vez que eu vi alguém blasfemar, assim, do nosso Senhor, eu já não reputava mais como irmão. Eu acho gravíssimo. Eu não consigo conceber alguém se opor a Jesus e considerar aquela pessoa meu irmão. Não, comigo não funciona assim. E pela Escritura também não. Daria para embasar isso também. Tá? Se levantar contra Jesus é se levantar contra a Trindade. É contra tudo que nós cremos, contra o senhorio, contra a salvação, enfim, contra a palavra. Não tem como sustentar.
alguém que se levante contra Jesus. E, né? O 35, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. Vou fazer uma referência aqui ao Marcos 1, versículo 16, até o 20, pode ser ali só, se eu me lembro. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu os farei, né, que sejais pescadores de homens. Que convite poderoso, né, meus irmãos? E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os achou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele, o seguiram, né? Então, só uma alusão a isso, né? Quem eram esses discípulos? Ali nós encontramos 2, né? Eles foram primeiro os discípulos de João o Batista, né? E depois eles vão seguir o Senhor, né? E um testemunho último de João Batista é que ele manda eles perguntarem, depois daquela conversa, se tu és aquele que eu tenho anunciado, que eu tenho falado, que nós temos crido e tal. E Jesus fala, conta tudo para eles: olha, diga para ele, né? Os prodígios, os sinais, os milagres, as maravilhas e tal. Eles voltam. E depois ele reconhece, ele já sabe mais ou menos que ele vai morrer, né? E ele fala, a partir de agora, que ele cresça e que eu diminua. É nesse sentido. Então ele é um discipulador exemplar. Todo pregador, todo discipulador, todo pastor devia ter esse senso de João Batista, né? Que a partir de agora ele cresça e eu diminua, né? E ele seja exaltado, ele seja visto. E concluindo o 36, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Né? Mais uma vez testificando, não perdendo a oportunidade de testemunhar. Imagina só, irmãos, ele já tinha estado ali, já tinha batizado, já tinha testificado, amém? Amém, irmãos? Podia estar só passando ali, ele podia, né, simplesmente assim. Né? Ele fala, não, eis ali o Cordeiro de Deus, tipo assim, sabe? Tipo, ele não para. Tipo, vocês lembram? Cri e falei. É impossível alguém ver o Cordeiro de Deus, meus irmãos, e ficar em si, ouvir sobre isso e ficar para ti. Na verdade, isso é egoísmo, é egoísta. Se tu recebeu o Evangelho de Cristo para te salvar, tu creu e tu não passar para as pessoas, isso é egoísmo. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo a todos, em tempo e fora de tempo. Pregues a palavra, o Evangelho de Cristo. Eu vou concluir não com um texto, mas com uma história. Charles Spurgeon, ele foi pregar num lugar muito grande assim. E aí, a pessoa que convidou ele para pregar, o Spurgeon, falou assim, ó, olha, prega, mas faz um teste antes para ver se a tua voz consegue, né? Ele já estava com bastante idade e tal. Se tu consegue projetar a tua voz. Daí ele foi lá, eles estavam terminando o local de reformar e tal. Aí ele chega num lugar e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi tipo isso assim. E tá, ele foi embora, pregou, passou anos, diz a história. No leito de morte, um dos dias, ele estava vivo, ainda já bem idoso, chega e diz para ele, eu acabei de vir no hospital, faleceu um senhor, ele me contou um testemunho, e eu queria compartilhar contigo, pastor. Ele trabalhava num lugar, o lugar era tal, e ele estava trabalhando, daqui a pouco ele ouviu um brado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora ele caiu de joelhos. E se arrependeu dos seus pecados. Creu no Senhor. E passou a vida, os últimos anos servindo ao Senhor. Tu foi o que bradou, porque tu tinha esse hábito de chegar no lugar e era sempre o mesmo versículo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele foi testar a acústica, irmãos, do lugar, porque naquela época é que nem, né? Uma pessoa se converteu com um teste. Se fosse falar uma linguagem, nem era valendo, a pregação nem era. Tipo assim, né? Mas a palavra é sempre valendo. Nem. E John Wesley, já que eu falei de John Wesley, eu vou contar rapidinho. John Wesley foi o seguinte, ele chegou num lugar e ele pregou sobre...
esse versículo, o texto que a gente leu hoje, que fala ali que João Batista diz assim, ó, raça de víboras. Né? E aí o pastor chegou para ele assim no final, tu devia, digamos assim, se fosse o Michael aqui de Capão, né? Tu devia ter prego essa palavra lá em Porto Alegre, lá na igreja do Maninho, né? Eles estão precisando. Daí o John Wesley, entendendo o orgulho do pastor, né? Mas se fosse lá na igreja do Maninho, ele dizia assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa resposta é muito interessante. São histórias que a gente escuta de... Hoje o pastor Michael tinha conversado comigo dos pregadores antigos, assim, que são admiráveis, são homens notáveis, assim, eu tinha lá os comentários, eu fui ler rapidinho o que o Spurgeon, o que o John Wesley falava sobre esse assunto, né? E apareceu esses dois versículos atrelados, né? Na do John Wesley. Né? E é isso, meus irmãos. Queria chamar aqui o pastor Michael. Vejam o Cordeiro, todos os dias. Amém? Glória a Deus.